Canal Sociedade Novo Aion. Contribua para o nosso projeto. Seja uma pessoa melhor. A religião e Deus. O mago principiante professará uma religião universal. Ele aprenderá que cada religião possui seus lados bons, mas também seus lados obscuros. Ele conservará para si o melhor dela e não dará atenção às suas fraquezas. Com isso não queremos dizer que ele deva adotar todas as religiões, mas que deve dar a devida atenção a cada uma delas, pois cada uma possui seu próprio princípio divino, quer se trate do cristianismo, do budismo, do islamismo, etc. Fundamentalmente ele pode permanecer fiel à sua própria religião, mas na verdade ele não se sentirá satisfeito com os dogmas oficiais da sua igreja. Tentará penetrar mais profundamente no reino de Deus. Esse é o objetivo da nossa iniciação. O mago deverá criar sua própria visão de mundo de acordo com as leis universais. Esta será sua verdadeira religião. Ele deverá observar que todo defensor da própria religião, apesar das fraquezas da mesma, está sempre empenhado em apresentá-la como a melhor de todas. Mas toda verdade religiosa é relativa, e a sua compreensão depende da maturidade de cada indivíduo. É por isso que sob esse aspecto o iniciado deve aceitar o direito de cada um, e também não tentar desviá-la de sua verdade, criticá-lo ou até julgá-lo. No âmago de sua alma ele poderá até apiedar-se dos fanáticos ou dos ateus, mas não deverá demonstrá-lo externamente. Cada um deve agarrar-se àquilo em que acredita que o deixa feliz e satisfeito. Se todos adotassem essa prescrição não existiria ódio nem intolerância religiosa. Não haveria realmente nenhum motivo para as divergências de opinião. Todas as linhas espiritualistas poderiam conviver tranquilamente, lado a lado. Mas é diferente quando um buscador, que não se satisfaz com o materialismo nem com os dogmas religiosos, anseia pelo alimento espiritual, pede conselhos e instruções a um iniciado. Nesse caso o iniciado tem o dever de esclarecer esse buscador, levando em conta a sua capacidade de compreensão. O mago não deve poupar tempo nem esforço para transmitir seus tesouros espirituais ao buscador, a guiá-lo em direção à luz. Deus. Desde os tempos primordiais o homem acreditou em algo superior, transcendental, algo que ele pudesse divinizar, não importando que fosse uma ideia personificada ou não de Deus. Aquilo que o homem não conseguia assimilar ou compreender ele atribuía a um poder superior, conforme a sua concepção. Desse modo é que surgiram as divindades dos povos, tanto as boas quanto as más, demônios. Assim, ao longo do tempo, foram adorados deuses, anjos, demiurgos, demônios e espíritos, correspondentes às mentalidades dos povos em questão, sem que fosse levado em conta o fato de terem vivido efetivamente ou só na imaginação das pessoas. Quanto mais se desenvolvia intelectualmente a humanidade, tanto menos as pessoas procuravam imagens divinas, principalmente quando, com a ajuda da ciência, foram sendo explicados muitos fenômenos antigamente atribuídos aos deuses. Precisaríamos escrever muitas obras se quiséssemos entrar nos detalhes das diversas ideias de Deus na história dos povos. Aqui porém estudaremos a ideia de Deus do ponto de vista do mago. Para o homem comum a ideia de Deus serve como um ponto de apoio ou um suporte para o seu espírito, para que este não permaneça no desconhecido, ou não se perca nele. Para ele esse Deus é incompreensível, abstrato e inimaginável. Mas para o mago as coisas não são desse modo. Ele conhece o seu Deus sob todos os aspectos. E não é só porque dedica a essa divindade toda a veneração, pois sabe que foi criado à sua imagem, portanto é a parte dela, mas também porque seu maior ideal, seu maior dever, seu objetivo mais sagrado é tomar-se uno com ela, tornar-se um homem-deus. A ascensão a esse objetivo sublime será descrita adiante. A síntese da união com Deus consiste em desenvolver as ideias divinas desde os patamares mais baixos até os mais elevados, até que se consiga a unificação com o universal. Nesse processo, fica a critério de cada um renunciar à sua própria individualidade ou conservá-la. Os grandes mestres que chegaram lá geralmente voltam à Terra com uma determinada tarefa ou missão sagrada. Nessa ascensão, ou elevação, o mago iniciado é também um místico. Só na unificação, caso ele queira renunciar à sua individualidade,
é que ele se desintegra voluntariamente, o que na terminologia mística é definido como morte mística. Como podemos ver, na verdadeira iniciação não existe uma senda mística. Há também nenhuma mágica. Existe somente uma única iniciação verdadeira que liga ambos os conceitos, em contraposição à maioria das escolas místicas a espiritualistas que se ocupam de imediato dos problemas mais elevados através da meditação ou outros exercícios espirituais, sem antes terem trabalhado os patamares inferiores. É exatamente como alguém que quer começar com os estudos universitários sem antes ter passado pelos cursos elementares. Em muitos casos as consequências de uma instrução tão unilateral podem ser muito graves, às vezes até drásticas, dependendo do grau de envolvimento de cada um. Muitas vezes o erro pode ser encontrado no fato de que grande parte do material provém do Oriente, onde o mundo material astral é encarado como uma ilusão, a quase não é considerado. Não é possível aqui entrar em detalhes, pois esse tema extrapolaria os limites desta obra. Num desenvolvimento adequadamente planejado e escalonado, não há desvios nem fracassos, nem consequências graves, pois o amadurecimento é lento e gradual, mas seguro. Se o iniciado escolhe Cristo, Buda, Brahma, a um a outro qualquer como seu conceito de divindade, é uma questão individual. No caso da iniciação o que importa é a ideia em si. O místico puro vai querer nutrir-se somente no amor abrangente de seu Deus. Geralmente o yogi também segue só um aspecto divino. O Bhakti Yogi segue o caminho do amor e da doação. O Raja e o Hatha Yogi seguem o caminho do domínio e da vontade. O Jnana Yogi segue o caminho da sabedoria e da compreensão. Se encararmos a ideia de Deus do ponto de vista mágico, relativamente aos 4 elementos, o assim chamado Tetragramatum, o inexprimível, o superior, teremos, ao princípio do fogo, corresponde o poder supremo, a força suprema, ao princípio primordial do ar a sabedoria, a pureza e a clareza, de cujos aspectos sobressai a regulação universal. Ao princípio primordial da água corresponde o amor e a vida eterna. Ao princípio primordial da terra onipresente, a imortalidade, há com ela a eternidade. Juntos, esses 4 aspectos formam a divindade superior. O caminho em direção a essa divindade superior será por nós trilhado na prática, gradualmente, começando na esfera mais baixa, até alcançarmos a verdadeira concretização de Deus em nós. Feliz é aquele que alcança ainda nessa vida. Ninguém deve temer todo esse esforço, pois todos podem alcançar esse objetivo, pelo menos uma vez na vida. Se você gostou, dê o seu like, faça sua inscrição em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Namastê.